Olá pessoal, meu nome é Marcos Autori e eu apresento a série Química Essencial. Neste vídeo, nós vamos resolver a questão número 127 do caderno amarelo do Enem de 2022. Vamos ver a questão então. A nanotecnologia é responsável pelo aprimoramento de diversos materiais, incluindo os que são impactados com a presença de poluentes e da umidade na atmosfera, causadores de corrosão. O processo de corrosão é espontâneo e provoca a deterioração de metais como o ferro, que em presença de oxigênio e água sofre oxidação conforme ilustra a equação química. Então, o ferro, na presença de água e oxigênio, forma a ferrugem, que é o óxido de ferro hidratado. Esse pontinho aqui significa que a água está associada a esse óxido na forma de molécula de hidratação. E uma forma de garantir a durabilidade da estrutura metálica e a sua resistência à umidade consiste na deposição de filmes finos nanocerâmicos à base de zircônia e alumina sobre a superfície do objeto que se deseja proteger. Essa nanotecnologia aplicada na proteção contra a corrosão se baseia no seguinte: na proteção catódica, que utiliza um metal fortemente redutor. Vamos voltar lá e ver. Bom, aqui não utiliza um metal redutor, utiliza um óxido, né? A zircônia é um óxido, a alumina é outro óxido. Então não é um metal, é um óxido. Então não pode ser A. Os de metais de sacrifício, que se oxidam no lugar do ferro. Seria basicamente a mesma ideia, mas não fala aqui de nenhum metal de sacrifício, né? Como eu disse, fala desses dois óxidos aqui. C. Passivação do ferro, que fica revestido pelo seu próprio óxido, né? Esse tipo de coisa acontece com o alumínio, por exemplo, né? Acontece que o óxido de ferro, né? Se você não colocar uma proteção, o óxido de ferro é um óxido que vai se despedaçando. Ele não forma proteção, ele na verdade ele se descola e o ferro é corroído cada vez mais. Então, não. Aqui está falando que a superfície é de zircônia e alumínio. Vamos chegar lá na resposta. Agora a D. Efeito de barreira, que impede o contato com o agente oxidante. Então, pessoal, é o que está dizendo aqui. Esses filmes finos nanocerâmicos, né? Eles aderem tão fortemente à superfície de ferro que é como se fosse uma tinta indestrutível, né? Porque ela adere a nível atômico, né? Nanocerâmicos, né? Quer dizer, adicionados partícula a partícula, né? Então forma uma proteção, é como se fosse uma tinta indestrutível. É claro, se você lixar, acaba saindo, mas é muito mais difícil do que tirar uma tinta. Tá? Porque são óxidos, né, que já que se oxidaram, estão aderidos fortemente à superfície de ferro. Então, esse processo impede, né, a corrosão do ferro que está por baixo desse filme. Né? E, finalmente, a galvanização, que usa outros metais de menor potencial. É o mesmo caso das outras alternativas aqui, não é isso. É o efeito barreira. Então, agora a gente já tem condições de responder essa questão. Né? Então, é a alternativa D, efeito barreira, que impede o contato com agente oxidante. Essa é uma questão de química geral que precisa de conhecimento da questão dos óxidos, né? Reconhecer um óxido metálico e entender que alguns óxidos eles servem como proteção ao metal, né? No caso o alumínio, o óxido de alumínio, ele impede a corrosão do próprio alumínio, né? Agora, no caso do ferro, você tem que colocar um óxido de outro metal para proteger o ferro dessa corrosão. E isso é feito através da nanotecnologia, de forma que as moléculas, ou melhor, os átomos, né, do óxido e do ferro ficam tão ligados que acaba não descolando. Fica uma tinta, como se fosse uma tinta indestrutível, que ela só sai realmente por um processo abrasivo. Ela não vai descolar sozinha. Então aqui, alternativa D, questão resolvida. Se vocês quiserem aprender mais sobre química inorgânica, né, que é o caso aí desta questão, assistam meu canal. Bons estudos e até breve.